ter mais informações, porque Santa Catarina está realmente nessa situação bastante delicada. Vitor, boa tarde. A gente pode se preocupar ou isso pode ser considerado como esses temporais de verão? Boa tarde. Sim, é uma área, vocês têm uma área que merece uma preocupação, porque esses temporais vão vir com chuva intensa, raios, eventual queda de granizo e rajada de vento. Isso pode ocasionar algumas ocorrências, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos. E a região de vocês aí da Tijuca, Canelinha, Porto Belo, toda essa área está bem na região onde há um risco alto para esse tipo de ocorrência, tá? Todas relacionadas a esses temporais, essa chuva intensa em curto período, que pode ocasionar essas ocorrências. A gente estava dizendo ali que algumas pessoas acabam fazendo imagens, mandando para a gente, acho que chega muito material para vocês também, dessas formações de temporais, né? Tem alguns pontos específicos onde isso acontece? Sim, tem, principalmente perto nas regiões de serra, ou alguns morros próximos, porque essas elevações acabam funcionando como um gatilho para que o ar possa subir e formar as nuvens de tempestades e de temporais. Elas formam próximas a essa região e se deslocam. Elas podem se formar perto do morro, algumas serras, mas a chuva não ocorrer ali, ocorrer para onde essa nebulosidade está sendo deslocada pelos ventos. Tá? E ela é formada também por conta do calor e da disponibilidade de umidade que a gente tem, principalmente agora no verão. Bem abafado o clima, né? Isso também contribui? Isso. Contribui esse abafamento, essa sensação de abafamento, é muito em função da combinação do calor, as temperaturas estão tão altas, perto dos 30 graus mais ou menos por agora, perto de dia, uma hora, e com essa bastante umidade. Então, essa combinação você fica com sensação de abafamento, você vai na rua, sua e não consegue que o seu suor evapore da sua pele, então contribui muito para a sensação de abafamento e para a formação dos temporais. Recentemente houve granizo aqui na nossa região e algumas pedras consideradas grandes, né? Muitas aí maior do que a própria mão. Isso pode acontecer também? Pode acontecer com temporais com granizo, talvez não seja pedras tão grandes como essa, mas sim podem ocorrer e de forma pontual. Acontece num pedaço da cidade, por exemplo, de Tijucas, não acontece num bairro próximo onde houve o registro de granizo. Então, há essa condição para a ocorrência de chuva intensa, em curto período, com granizo, só que de forma localizada. Acontece numa área, num pedaço da cidade, e em outra não ocorre. Fica só mais com a parte da chuva. Ô Vitor, também outra possibilidade é desse temporal que está dentro da previsão, ele acabar passando, né? Muitas vezes acontece, o tempo se fecha, mas a chuva acaba nem caindo chuva. Por que isso acontece? Isso, fica só na promessa do temporal, né? Assim, acontece porque o vento desloca essa nuvem de tempestade para outra região. Então, onde você está, de repente, você só está vendo a passagem dessa nuvem. E ela ainda tem formação. Quando ela atinge seu estágio de maturação, ou seja, ela está pronta, já atingiu o seu máximo desenvolvimento, é quando começa a ocorrer a chuva. Então, você pode ter passado pela sua região enquanto ela estava no estágio de desenvolvimento, você viu passar aquela nuvem preta, você pensa, vai vir chuva, e acaba não vindo. Mas no bairro do lado, na cidade vizinha, cai o temporal, com granizo, com vento. Perfeito, Vitor. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Nós ficamos felizes, afinal de contas, né? Há essa preocupação, então há esse alerta da Defesa Civil para que caia então chuvas e tempestades, né? E possível granizo. Vale do Rio Tijucas Isso, e também o litoral ainda assim estão em alertas, né? isso, permanece em alerta entre essa tarde de hoje até o meio da madrugada de amanhã, quarta-feira, para condições de temporais com pancadas de chuva intensas em curto período, que vem com raio, eventual queda de granizo e rajadas de vento. Aí Não. qualquer tipo de ocorrência, a população que veja alguma área de risco, entre em contato através de 199 ou do 193. Final de semana deve ser um pouco mais tranquilo, né? Já que durante a semana tem esses temporais. Não, não muito, porque continua com essa condição ainda. É a condição de verão. Começa o dia com pouca nubosidade, esquenta, calor, umidade, temporal no meio da tarde. Perfeito. Vitor, obrigado pela participação.
Por nada, estamos à disposição.